Gente, tive que pausar ali, mas já voltei. Bora lá. Essa contrariedade da Constituição Federal se encaixa perfeitamente no livro O Cidadão de Papel. Para quem não leu o livro Cidadão de Papel, eu aconselho que dê uma olhadinha, porque é um livro muito bom. Porque aí, nesse livro, o escritor, ele destaca o seguinte, que o Brasil, né, embora na teoria, como eu venho falando aqui durante toda a redação, na teoria, na Constituição, tá tudo bonitinho, na prática é uma coisa completamente diferente. Então, vamos lá. Essa contrariedade da Constituição Federal se encaixa perfeitamente no livro O Cidadão de Papel, obra onde o escritor Gilberto Daimstein disserta que, embora o país apresente um conjunto de leis consistente, elas se atêm, de modo geral, ao plano teórico. Como assim? Tá lindo, na Constituição tá maravilhoso, tá uma coisa consolidada, mas na prática é uma coisa completamente diferente, como eu acabei de citar o exemplo do SUS. Na Constituição está dizendo que todo mundo tem um direito à saúde. Mas quando a gente vai observar a realidade, é uma coisa completamente diferente. Aí vem, o que infelizmente condiz com a realidade brasileira. Sob essa ótica, o jornalista irlandês George Bernard Shaw considera esse cenário como um descaso, já que mesmo o direito aos documentos pessoais sendo garantidos pela lei, pela Constituição, tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática, né? E, para George, o progresso é impossível sem mudança. Diante de tal exposto, é inadmissível que esse cenário continue. Uma coisa importante, eu citei aqui, gente, vários repertórios. Não é necessário que na redação do Enem você coloque 6, 7. Você colocando de 2 a 3 repertórios já tá muito bom, já tá ótimo, ok? Esse foi o segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, bora para a conclusão. A conclusão é aquele momento que você vai propor um projeto. Você vai resolver esse problema. O Enem trouxe o problema para você, ele falou do registro civil, falou da invisibilidade, você citou o fator, por exemplo, eu citei o fator, que era o qual? Que é a precarização das leis. Agora eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. Bora lá. Portanto, faz-se imprescindível que o governo federal disponibilize verbas para que a mídia, instrumento de ampla abrangência, junto aos governos estaduais, realize comerciais televisivos sobre a importância do registro civil para que, por meio do incentivo, a população inacessível a esses documentos importantes cobrem do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a aplicação correta dessas leis asseguradas, tendo o objetivo de formar cidadãos informados e preparados. Assim, se consolidará uma sociedade justa em que o Estado desempenhe corretamente o seu contrato social, tal como afirma Locke. Ou seja, como assim essa sociedade justa? É preciso que a população cobre. Na verdade, em primeiro lugar, é preciso que o governo federal, por meio da mídia e do Congresso Nacional, realize propagandas televisivas, incentivando as pessoas para que elas façam a certidão de nascimento, façam a identidade, porque isso é necessário, ok? E assim, o contrato social do Locke não será violado. Por que o contrato social do Locke não será violado? Porque se as coisas acontecerem na prática como acontecem na teoria, esse contrato social não será violado porque o Estado brasileiro vai estar cumprindo com a sua função de garantir que todo cidadão brasileiro tenha acesso aos seus direitos indispensáveis. Tá certo? É isso. Então, mais uma vez, pessoal, o que acontece na redação do Enem? Na introdução, vocês vão falar desse problema que o Enem trouxe para vocês, citar repertório, vão defender a tese de vocês e vão apresentar o fator. O fator que vocês vão ter que comentar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, citando dados e repertórios. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode dizer por que esse problema ainda não foi resolvido. Como eu fiz. O que foi que eu fiz?
Eu culpei o governo, obviamente. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu citei o fator, que é a precarização das leis. Já no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu disse que esse problema ainda persiste porque a culpa é do governo, por conta da negligência governamental, ok? Também citei repertórios. Na conclusão, eu disse que o governo precisa resolver, como já li aqui para vocês. E aí tem o seguinte, gente, ó. Na conclusão, vocês precisam entender uma coisa. Na conclusão, tem que ter o agente, ação, meio ou modo, detalhamento e objetivo. Como assim, William? Vou explicar. O agente, quem é que vai fazer? Aqui, por exemplo, quem é que vai fazer? O governo federal. Por meio de quê? Por meio da mídia. Qual é o detalhamento? Ele vai ter que disponibilizar verbas para que a mídia, instrumento de ampla abrangência, Ok. Aí vem, aí agora vem a ação. Qual vai ser a ação do governo? Comerciais televisivos. Qual vai ser o objetivo? O objetivo é o qual? Formar cidadãos informados e preparados. A conclusão não precisa ser uma coisa linda, não. Ela só precisa ter, né? Ela só precisa compreender todas essas etapas. Agente, quem vai fazer, meio ou modo, né? Por meio de quem vai fazer, detalhamento, você precisa detalhar um pouco sobre esse seu projeto. Aí vem o objetivo e a ação, né? Então, praticamente, gente, praticamente não, que eu acho que eu não expliquei muito bem como eu queria, mas basicamente é isso na redação do Enem, tá certo? Mas agora eu quero falar dos erros que eu cometi. Eu acho que eu citei, gente, acho não, tenho certeza. Eu citei muitos repertórios na redação do Enem e esqueci de argumentar. E o argumento é fundamental. Então aqui, ó, como vocês poderão observar, no segundo parágrafo, quando eu comecei a culpar o governo, eu citei, eu acho que 3 repertórios. Não precisava ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu teria tirado os 940. Tirei 900. Então eu aconselho o seguinte, que vocês foquem no argumento, tá bom? Em repertórios, sim, claro que eles são necessários, mas não precisa introduzir tanto repertório. O meu erro foi esse. Um erro grave que eu cometi na redação do Enem 2021 foi colocar muitos repertórios. Então, eu aconselho que vocês não façam isso. Então, vocês entenderam? Basicamente é isso. Repetindo, na introdução, vão falar do problema que o Enem trouxe, podem citar um repertório, e aí vão citar o fator que vocês vão desenvolver durante os 2 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, como eu fiz, falei desse fator da precarização das leis, né, que impulsionou o problema, citei os dados do IBGE, citei a região sudeste, falei do LOC, do contrato social. No segundo parágrafo, falei por que o problema ainda não foi resolvido. Por quê? Por conta do governo federal. O único erro que eu cometi aqui foi não argumentar tanto. No segundo parágrafo. No segundo parágrafo, eu me preocupei mais em citar repertórios, falar de repertórios do que argumentar. Esse foi o meu erro. Então, eu aconselho vocês que não citem tantos repertórios na redação do Enem. E na conclusão, é isso. Vocês têm que ter, na conclusão tem que ter agente, ação, detalhamento, meio ou modo ou objetivo. Ou objetivo não, e objetivo. Tá bom? Lembrando que, se eu não me engano, no máximo, óbvio, no máximo 30 linhas a redação do Enem. E no mínimo, se eu não me engano, 8 linhas, tá? No mínimo 8 linhas, no máximo 30 linhas, tá certo? É isso, gente. Desculpa se alguém não conseguiu entender, compreender perfeitamente. É só porque eu tô falando rapidinho mesmo aqui, como funciona a redação do Enem. E é isso, gente. Valeu!